Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É uma alegria sempre renovada quando nos encontramos aqui pelo canal, sabendo que você é um dos nossos que nos acompanha, que nos assiste e que também encaminha, compartilha as nossas mensagens. Por isso eu quero lhe agradecer mais uma vez. E quero te pedir também para abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 13 e 18, que passo a ler. Versículo 13: E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Nós estávamos vivendo ali, a igreja em Jerusalém estava vivendo uma das suas piores fases. Estava sendo empurrada por uma dura perseguição. E a Bíblia diz que com a morte de Estevão, essa perseguição, no mesmo dia que ele morreu, que ele foi assassinado, essa perseguição aumentou. Segundo a Bíblia, tinha ali um homem chamado Saulo, da Sicília, lá de Tarso da Sicília, que, vendo que a morte de Estevão agradou as pessoas, que movimentou os seus seguidores, a Bíblia diz que ele saiu pelas regiões circunvizinhas, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres e prendendo. Porque com a morte de Estevão, as pessoas fugiram de Jerusalém com medo. E essas pessoas, elas se embrenharam ali por Samaria, pela Judéia, de sorte que aqueles que fugiam de Jerusalém não eram poucos. Nós estamos falando de cerca de 20 mil pessoas, por aí. Porque no primeiro discurso de Paulo, aliás, no primeiro discurso de Pedro, lá no Pentecostes, a Bíblia diz que agregaram-se à igreja cerca de 3 mil almas. No segundo discurso dele, na cura do coxo, lá na porta do templo de Jerusalém, foram quase 5 mil almas, homens e mulheres. E no capítulo 5, versículo 14 do livro dos Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que a multidão dos que creram aumentava cada vez mais. Então esse povo, com medo da morte, com medo da perseguição, eles fugiram e Paulo fugiu atrás querendo matar. Mas a Bíblia diz que naquela fuga, nem a perseguição conseguiu calar a igreja. A Bíblia já diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a Bíblia diz que os que fugiam, fugiam, mas pregando a palavra de Deus. E no meio destes que fugiam, sobressaiu-se um homem, um crente, um abençoado servo de Deus chamado Filipe. E segundo a Bíblia, esse Filipe pregou em Samaria. E enquanto ele pregava em Samaria, os demônios eram expulsos, as enfermidades eram curadas. E ele encontrou ali em Samaria um certo Simão. Esse Simão era um mágico que havia por muito tempo enganado o povo em Samaria. E segundo a Bíblia, ele era muito estimado ali em Samaria. Mas, pelo relato bíblico, a gente vê que o crédito dele já estava se esvaziando. A clientela dele já estava diminuindo. E ele então fingiu que creu na palavra que Filipe pregava. Apesar dos samaritanos gostarem muito dele, mas a Bíblia diz que o povo cria no que Filipe pregava. E as pessoas aceitaram a Jesus e veio a aceitar também, por fingimento, o tal do Simão. Diz a Bíblia que Simão creu e se batizou. E chegou em Jerusalém a notícia de que em Samaria
o evangelho estava em pleno vapor. Deus estava fazendo maravilhas em Samaria. Os apóstolos que não fugiram, que não foram dispersos, que estavam em Samaria, mandaram para lá Pedro e João. Quando Pedro e João chegam lá, a Bíblia diz que eles levaram uma nova modalidade. Eles tinham recebido do Senhor o poder de impor as mãos e o Espírito Santo se apoderar das pessoas. E lá, quando ele chegou em Samaria, a Bíblia diz que eles impunham as mãos e o Espírito Santo se apoderava das pessoas. E o Filipe, que estava com ele, o Simão, que estava com Filipe, também se aproximou de Pedro e João e vendo que, com a imposição das mãos de Pedro e João, as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele que já estava com a sua clientela em decadência, ele que já não tinha mais tanta gente para enganar, ele só queria mudar de atitude, só queria mudar de meios, mas o fim era o mesmo, ganhar dinheiro com facilidade. Então ele ofereceu dinheiro aos apóstolos para que também ele recebesse aquele poder de impor as mãos nas pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo. Mas, meus amados irmãos, Pedro, cheio de fé e cheio de Deus, ele repreende naquele mesmo momento. E Pedro diz: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. O Simão não tinha nada de crença, não tinha nada de conversão. O Simão fez tudo aquilo para enganar. Fez tudo aquilo para mudar um pouco a clientela, mas movido pelo lucro. Infelizmente, movido pelo lucro. E o lucro é que tem movido muitas vidas nos dias de hoje ainda. Essa infâmia, esse infame costume, essa coisa triste, absurda, milenar, acompanha muitos ainda hoje. Muitos ainda vivem até nas igrejas, se valendo do lucro, querendo o lucro. A Bíblia diz que em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, que quem amar o dinheiro nunca se fartará dele. Então as pessoas que entram por esse caminho de querer dinheiro em tudo, querer levar vantagem em tudo, que sempre arrumar uma criação para arrumar dinheiro, eles nunca se fartarão, o dinheiro sempre será pouco, a caixa sempre terá lugar para arrumar mais dinheiro. E, meus amados irmãos, triste é constatar que até nas igrejas também tem isso. É só ver que hoje muitas pessoas que fazem aniversários, que fazem festas, que querem presentes, esse presente que antigamente era algo da afeição, da gratidão de alguém, passou a ser algo de uma quase obrigação. Esse presente que muitas vezes, aliás, o presente naturalmente tem que ser dado de acordo com a possibilidade de quem vai oferecer. Mas nos dias de hoje, não. Ele passou a ser um desejo, uma escolha de quem quer receber. Isso é triste, para que as pessoas se adaptem a isso. E o nosso alerta é que as pessoas se guardem destes que imitam o Simão. São pessoas que praticam a chamada simonia. Simonia é a compra de cargos eclesiásticos de forma fraudulenta, forma irregular e fraudulenta. Era o que Simão queria, adquirir um cargo eclesiástico, adquirir aquilo que Deus dá de forma gratuita, mas pela obediência do homem, pela isenção do homem deste mundo. Aqueles que se apegam ao Senhor, que creem no Senhor, que buscam o Senhor e que aguardam a sua volta. É a esses que o Senhor dá esse poder. Aos que creem, ele diz lá em Marcos, aos que creem em meu nome. Mas o Simão queria graciosamente comprar por dinheiro.
E a Bíblia abomina esse tipo de coisa. Aliás, Deus abomina esse tipo de coisa, o viver pelo lucro, criar estratégias, criar formas, criar meios para lucrar, para ter alguma coisa a mais. Enquanto uns não têm nada, outros querem ter muito. Será que vale a pena? Perder muitas vezes a moral, perder o nome, perder o comportamento para adquirir alguma coisa? Eu não acho que haja alguma vantagem nisso. Eu não acho. E se isso é contra a vontade de Deus, não há por que alguém entrar pelo caminho de Simão. Simão foi reprovado. Os apóstolos reprovaram-no de cátedra, logo. E todos aqueles que ainda nos dias de hoje fazem isso, também serão reprovados. Se não tem um Pedro para reprovar na cara, se não tem um João para reprovar ali, Deus está vendo todas as coisas. Não vale a pena buscar por tudo o dinheiro. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. E foi para isso que Deus comissionou Estevão, que havia sido morto, foi para isso que Deus comissionou o Filipe, e foi para isso que Deus comissionou a igreja. Deus nos mandou ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. É assim que diz a palavra de Deus, e é isso, e é assim que nós devemos crer. As vantagens virão. A Bíblia diz que quem crer nele recebe aqui 100 vezes tanto e depois a vida eterna. Quando nós trabalhamos com sinceridade, Deus recompensa. Deus é o melhor patrão do mundo. Não há recompensa maior do que a satisfação de estar com Ele, de saber que é objeto do cuidado dEle e aguardar depois a vida eterna, como diz Paulo. Eu aguardo a coroa, a qual o justo juiz nos dará naquele dia. E não só a mim, mas a tantos quanto amarem a sua vinda. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e até o nosso próximo encontro. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá.